Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Como é que tá o feriado? Eu acordei com vontade de fazer uma live, de falar sobre a hipercifose, falar sobre aquela famosa corcundinha. Quem aí tem aquela má postura, corcundinha? Quem já nasceu, já veio de infância com essa corcundinha? Se você conhece alguém que sofre com isso, manda na setinha lá, chama essa pessoa pra cá, para que ela entenda o porquê ela não melhora. Você sabe que eu tive um aluno e ele falava assim pra mim: Flávia, eu achei que eu ia morrer com essa corcundinha, né? Então, se você conhece alguém, chama essa pessoa pra cá. Vamos ajudar ela a se livrar da dor, a se livrar de uma hérnia de disco e a melhorar a postura, porque postura é o nosso cartão de visita. A postura é a nossa porta de entrada. Se você tá lá todo corcundinho, com certeza você vai ser uma pessoa mais tímida. É difícil a gente ver uma pessoa tão corcundinha, tão extrovertida. Então, se você conhece alguém que tem essa hipercifose, chama essa pessoa pra cá, tá? Então, vamos lá. O que causa a hipercifose? Por que uma pessoa nasce corcunda ou ela vai ficando corcunda ao longo do tempo? Existem alguns casos. A criança ela pode nascer já num caso hereditário, tá? De estar já corcundinha, porque pelo formato que ficou lá na barriga da mãe, né? E é por isso que é muito importante a gente colocar já desde o início a criança de bruços. Lá no hospital mesmo eles já colocam a criança de bruços. A hipercifose, ela pode vir por uma má postura, a criança simplesmente ir crescendo sem atividade física, e aí ela ter essa má postura, falta de consciência corporal, né? Ou por algum tipo de trauma, de lesão, de fratura, ela pode ter também. E idosos têm essa corcunda por fraqueza muscular. Você passou a vida toda lá sem fazer exercício, simplesmente fraqueza. Então vamos começar falando lá de quando a criança nasceu. A criança nasce e ela precisa ser colocada de bruços. Porque ela precisa começar a criar força na coluna. Então se você coloca essa criança de barriga para baixo, ela vai ouvir as coisas e ela vai querer levantar a cabeça para ver, para ouvir, para ela se mexer. Então ela vira a cabecinha para um lado, ela vira a cabecinha para o outro lado e ela vai criando força na torácica. E isso é ótimo para fazer com que essa criança não vire aquela criança desengonçada. Eu coloquei muito, eu só colocava o Matheus Lucas para dormir de bruços. E a minha mãe ainda até falava: gente, que estranho, eu nunca tinha visto isso. E quando eu pegava o Matheus Lucas no colo, quando eu ia fazer eles dormir, eu também colocava a cabecinha aqui e eles de bruços no meu colo, para baixo. Então, ele sempre tava lá, ó, levantando a cabecinha. Eu sempre brinco, é igual a tartaruguinha que tira a cabecinha do casco. Então, essa criança ela já vai criar força na coluna. Então, se você conhece alguém aí que tá com um bebê recém-nascido, coloca essa criança de bruços para que ela não corra o risco de ter fraqueza muscular e ficar com a corcunda. Quando você pega um recém-nascido no colo, né, e você apoia só aqui a mão no bumbum da criança e na cabeça, tá errado. Porque essa criança ela vai ficar toda corcunda no seu colo, ela não tem sustentação, não tem base. Então ela também vai ficar corcunda. É importante que quando a gente pegue um recém-nascido, que a gente apoie a mão no bumbum dela e nas costas, que a gente dê a sustentação das costas dessa criança, tá? E o dedão fique apoiadinho aqui na cabeça. E aí sim ele tem sustentação, para que ele não fique já enrolado e essa musculatura se acostume já relaxada. Se você tem uma base de sustentação, é por isso que quando a gente passa horas sentado,
a gente precisa de um apoio lá na lombar. Então, se você tem fraqueza na lombar, o importante é que você sente na sua cadeira de trabalho e põe um travesseirinho, não muito grande, lá na curva da lombar, para que ela tenha sustentação. Então, essa criança precisa de sustentação nas costas, para que ela não se acostume a ficar relaxada. E aí, quando a criança tá um pouco mais, já mais velha, com 1 ano mais ou menos, a gente põe essa criança na natação. Por quê? Porque a natação é o melhor exercício para criar força sem impacto. E a criança pequenininha, a gente diz que o osso dela é galho verde, né? É aqueles galhos que a gente faz assim, ó. Mexe, 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 sabe? Então, qualquer movimento que você comece a acostumar essa criança, ela vai ficar. Então, colocar essa criança logo com 1 ano na natação é ótimo para que ela crie força na coluna. Porque ela tem que levantar a cabeça para olhar, para respirar na natação. Então, isso é ótimo para criar força. Se você quer ter um filho que tem uma boa postura, com menos dor, põe essa criança na natação. Logo no início, 1 aninho, já pode, antes até, já pode colocar essa criança na natação. E ela pode ficar lá, ó, muito tempo, tá? Por muitos anos na natação, até que vá já com 5, 6 anos, ela queira fazer outro tipo de atividade. Mas a natação é, assim, excelente para que essa criança crie força na coluna, tá? Tem muitas pessoas que pensam, não, imagina, vou deixar isso pra lá e tal. Só que, gente, a hipercifose, né, a corcunda, ela pode te gerar uma hérnia de disco. Ela vai mudar toda a sua postura. Imagina você eu sempre dou essa dica. Quando você vai numa entrevista de emprego, tudo está sendo analisado. A sua roupa, a sua competência, o currículo, a sua forma de se vestir, a sua postura. Então, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão sofrendo com dores nas costas. E quando a gente consegue entender que dá para mexer nisso logo no início, facilite a vida do seu filho. Então, você conhece alguém aí, ou você tá com um bebê pequeno, põe de bruços. Lá com 6 meses, põe na natação essa criança e deixa ela lá até uns 10 anos. Pode deixar, ela vai fazer atividade física, ela vai criar força, ela vai aprender a nadar e não vai se afogar na praia. É ótimo. E aí o adolescente, né? Tem muita criança crescendo muito rápido. E aí eu já tive alunos com 11 anos, com 1,80 m. E ele falava assim pra mim, Flávia, eu tenho vergonha de entrar na sala de aula desse tamanho. Então eu fico pequenininho, porque todo mundo tira barato. E já, assim, eu já ouvi isso mais de uma vez. A pessoa que é muito grande, ela tá sempre lá tentando diminuir um pouco. E outra, uma coluna muito grande, se a pessoa não faz atividade física, não tem sustentação, é que nem um bambu, ele enverga. Então coloque teu filho na natação, tá? E aí o que acontece é que eu já tive alunos de 8 anos muito grandes já, com muito problema postural. Alunos de 11 anos com muito problema postural. Porque essa criança, ela fica incomodada de estar tão grande. Já tive alunos de 8 anos que ficaram muito bem no Pilates, que consegui fazer um trabalho legal. Já tive crianças com 11 anos que não tinha cabecinha ainda para entender os exercícios, então depende da idade, tá? Todo corcunda, ele vai ter, né, o excesso da curva para trás, da torácica, e ele vai ter projeção da cabeça para frente, e ele vai ter o bumbum para dentro. Então ele vai ter todas as curvas da coluna alteradas. Então, se você tem uma corcunda, pode ser que você nem sinta dor nela, mas que você sinta uma dor que reflete lá no seu pescoço, por estar tão assim, ó, em projeção. E aí, já teve vezes de eu receber cliente
né? Com uma super hipercifose e a pessoa não aguenta de dor no pescoço. E aí a gente começar a aula e a pessoa falou assim, mas você não vai mexer no meu pescoço? E eu falei assim, não é o pescoço o problema. O pescoço é a torácica. E a gente precisa mexer na torácica para que a gente solte esse pescoço. Então é importante que a gente consiga olhar o cliente e entender quais são os pontos que estão em contração e os pontos que estão, os músculos que estão relaxados, para que a gente consiga trazer um equilíbrio entre anterior e posterior. Né? E aí a gente começou, ó, eu vou contar uma história pra vocês aqui rapidinho. Uma vez, não faz muito tempo, veio um rapaz que é ciclista e ele falou, Flávia, não aguento de dor no meu pescoço. Eu amo andar de bike, é a única atividade que eu gosto de fazer. Não aguento de dor no pescoço. E aí, a gente começou na primeira aula eu olhei pra ele e falei assim, seu problema não é no pescoço, seu problema é na torácica. A gente começou a soltar a torácica dele. E ele se livrou da dor do pescoço. A torácica estava tão rígida que ele tinha que fazer uma força muito grande para levantar a cabeça. Quando eu comecei a dar mobilidade e força para a torácica para que ele segurasse no guidão da bicicleta e tivesse sustentação, ele parou com a dor do pescoço. Então, é saber equilibrar esses pontos entre anterior e posterior, fortalecer o que precisa fortalecer, soltar o que precisa soltar e realmente trazer a mobilidade do osso, tá? A torácica é a parte da coluna que a gente menos tem movimento. É uma região de sentimento. O corpo bloqueia com medo. Então, é comum a gente ter a caixa torácica enrijecida, tá? Então, quando a gente trabalha a respiração, a gente vai dando movimento intercostal. A gente tem a cada osso de costela musculatura aqui. E essa musculatura fica tão rígida que ela trava tudo. Quando a gente começa a fazer pilates e a gente começa a dar esse movimento, tem muita gente que fala, nossa, eu tô com dor na costela. É muito comum. Porque a gente precisa dar movimento de ins e yes. Para que você, quando tem uma gripe, consiga tossir, a sua caixa torácica fazer o movimento que precisa, para que você faça a expectória aquilo. Então, se a sua caixa torácica tá blindando o seu pulmão, o seu coração, você vai enrijecer todo esse pulmão e esse coração. Fora a compressão dos discos na parte de dentro. Então, você vai ter uma hérnia de disco para a parte de dentro do corpo. Então, por isso a importância da gente mexer a caixa torácica, tá? E aí, esse adolescente, né, vai lá procurar o médico porque tá com dor na torácica, tá com dor na cervical. E o médico vai lá e fala assim pra ele, vai fazer musculação. E o adolescente tem lá 15 anos. E ele vai pra musculação, porque o médico mandou ele pra musculação pra ganhar força, né? Se ele vai pra musculação, pega um personal, uma pessoa que entende de postura. Hoje em dia tem muito profissional de musculação que entende de postura, isso é muito legal. E ele consegue entender que para tratar uma corcunda, a gente precisa de alguns exercícios específicos. Então ele vai dar exercícios de mobilidade para esse adolescente. Ele vai dar exercícios de liberação miofacial para esse adolescente. Ele vai ensinar esse adolescente a respirar. Ele vai dar muito alongamento do peitoral e da parte da frente do corpo para que ele consiga entrar lá nas costas e fazer o exercício. Fortalecimento de trapézio e de romboide para trazer as escápulas de novo para o lugar. Então, se você tem uma hipercefose, uma corcundinha e tá lá na musculação, fazendo qualquer tipo de exercício, está errado. Está errado. Você nunca vai melhorar da postura. Primeiro, que principalmente, se for homem que tem a corcundinha, ele pensa, vou melhorar minha postura, vou fazer atividade física, vou lá pra musculação. E aí, ele chega lá na academia, os professores e todos os homens lá da academia amam fazer exercício de peitoral. Homem ama fazer o peitoral. E aí ele vai aumentar
essa hipercifose. Porque quanto mais encurtado tá a frente, mais corcunda ele vai fazer atrás. Vocês já viram esse pessoal que faz muita musculação, que faz essa hipertrofia, que compete? Eles estão sempre com o ombro lá todo enrolado, muito peitoral. Uma pessoa que tem a hipercifose, que tem a corcunda, além da dor na cervical, na torácica, pela compressão, ele vai ter ombros enrijecidos para dentro, enrolados aqui, ó. E aí ele quer melhorar lá, fazer exercício de ombro. E ele vai machucar o ombro. Porque a cabeça do húmero tá enrolada para dentro. Aqui ela vai enrijecer aqui. Enrolada para dentro. Aí de repente ele quer fazer um exercício. Ou se é uma mulher, de repente vai pegar uma bolsa no banco de trás do carro. Vai fazer esse movimento. E vai lá e ó. Rompe fibra muscular, rompe tendão, ligamento. Cirurgia. Vai, faz a cirurgia e aí acha que vai melhorar, só que a rigidez do ombro tá lá. Eu ensino muito ó, aqui no Instagram da Ecopilates, e depois dessa live eu vou pôr lá nos stories quais são os exercícios que dá pra gente melhorar essa hipercifose. A gente precisa ter muita liberação aqui, ó, dos ombros, para que a gente solte a fáscia que envolve isso, para que a gente consiga soltar o peitoral, para que a gente dê movimento de cintura escapular, fazendo movimentos. E aí sim, a gente entra com essa pessoa em exercícios de extensão e o fortalecimento do trapézio e do romboide. Será que se você tem uma corcundinha aí, você tá fazendo isso tudo? Não é só, eu tô sempre falando aqui, não é só sobre fortalecer a musculatura. É sobre soltar o músculo, sobre soltar a fáscia, dar mobilidade para o osso, soltar a frente, o suspensor do diafragma. A gente tem uma corda que vem aqui, ó, que se insere aqui no pescoço e vai até o músculo da respiração, o diafragma, é uma corda aqui, ó. E aí, quando a gente tem uma expiração curta, a gente puxa ar e solta pouco, esse músculo ele vai encurtando, 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 levando a cabeça da gente lá pra frente. Aí você vai lá pra musculação, pra natação, fica lá fazendo força e a cabeça tá pra frente. Porque aqui, ó, tá curto. Eu preciso trazer a abertura do suspensor do diafragma, eu preciso trazer a abertura do peitoral, a soltura dos ombros, para eu entrar com o fortalecimento. Senão eu estou trocando 6 por meia dúzia, eu tô com muita força na frente e eu tô querendo trazer muita força atrás. Outro dia eu fiz vários stories aqui falando sobre o colete, quem era a favor do colete, né? Aquele X que as pessoas colocam o braço para manter a postura, né, aberta. Manter aquele colete não resolve nada se você não faz algum exercício ativo para melhorar a postura. Porque quando a criança ou o adulto tira o colete, a primeira coisa que ele faz é: ai, tirei o colete. Então, a gente precisa ensinar a manter a postura, dar força muscular para que ele tenha sustentação. Então, uma pessoa que tem corcunda, além de ter a projeção da cabeça para frente, ela também vai ter o bumbum para dentro. Vocês já viram alguém que tem... É bem difícil você encontrar alguém que tem uma corcunda muito grande na torácica e um bumbum muito empinado lá para trás, uma hipercifose. É muito difícil. A maior parte das pessoas que tem corcunda tem o bumbum para dentro. E aí ele vai estar tirando a lombar da sua fisiologia. Homem já tem uma propensão a ter o quadril para dentro. Então ele tem uma antiversão de quadril, uma retroversão de quadril. Tem aquele bumbum lá para dentro. Então, é bem importante quando você tem uma hipercifose que você olhe. Por isso que eu sempre falo lá no Pilates. Você vem para tratamento, eu não atendo ninguém que vem querendo fazer um tratamento.
na primeira aula, no experimental, numa aula de grupo. Lá na Ecopilates não existe isso. Tem muitas pessoas que ficam, porque em tal lugar eles oferecem aula gratuita para experimentar e conhecer. Eu não faço isso. Porque a primeira coisa que eu preciso olhar é o seu exame para ver qual é o grau da sua hipercifose, né? Como tá a sua retroversão de quadril, como tá a projeção da sua cabeça. Se você vai lá e experimenta uma aula de grupo, os exercícios não vão ser exatamente específicos para você. Porque se você precisa de um tratamento, os exercícios têm que ser específicos para você. E numa aula de grupo, a gente vai dar o exercício de alongamento, de mobilidade, mas a gente... E fortalecimento para todo mundo que vai equilibrar. Então lá na Ecopilates, se você tem um problema na lombar, a gente põe sempre as pessoas que têm dor na lombar, mais ou menos no mesmo grupo. Que tem problema na torácica, mais ou menos a gente indica, grupo isso. Se a pessoa tem muita dor ou dificuldade de entendimento, ela precisa sair do grupo um pouco. Ela vem pro privado. Eu ensino para ela algumas coisas e aí sim ela vai pro grupo. Porque todo mundo quer o quê? Resultado. E você não vai ter resultado? É a mesma coisa que, vou dar um exemplo básico aqui. Você vai no nutricionista. Antigamente todo mundo fazia isso. Eu já fui no nutricionista uma vez. E aí ele imprimiu lá minha dieta e me deu. E tava com o nome de outra pessoa. Por quê? Receita de bolo. O que dá pra um, dá pra todo mundo. E não é assim. Se você tem um problema de hiperlordose, eu preciso trabalhar com você todo o fortalecimento do corpo, mas trazer muito exercício de glúteo e muito de abdominal para que você equilibre essa lombar. Se você tem um problema de hipercifose, né, acentuado, muito grande, se for uma curva pequena, ok, a gente vai trabalhar isso, a mobilidade no grupo, ok, mas tem 50 graus lá, a gente precisa de exercícios específicos e um olhar mais profundo para você, porque você quer resultado. O exercício que eu dou para uma pessoa que tem uma hipercifosezinha natural ou pequena, de 10%, 20%, não é o mesmo que eu vou dar com tanta intensidade para uma pessoa que tem 40 graus. Então, se você sofre com essa dor, não vá para natação somente. Não vá para musculação. Porque não vão te dar o resultado que você quer. O Pilates hoje em dia é a melhor técnica que vai te dar esse resultado. Porque o professor... E aí, o que eu vou te falar é estúdios e estúdios. Porque eu sempre falo isso aqui. Tem muito estúdio de Pilates que vai lá pro curso de Pilates, falei isso aqui várias vezes já. Ele aprende várias sequências de exercício. E ele vai dar a mesma sequência se ele der 10 aulas por dia para todos os alunos. Independente se um tem dor no pescoço, o outro tem dor nas costas, na lombar, o outro tem dor no joelho, ele vai dar a mesma aula. E é por isso que vocês vão para os estúdios e falam, nossa, eu não melhoro. Pilates não funciona. Pilates é alongamento. Quem não sabe tratar dor, não sabe de lesão, não sabe tratar. Se você não sabe como, onde está inserida essa musculatura, onde ela se insere, a inserção, a origem... Você não mexe nessa lesão porque você não sabe. E aí você fica no basiquinho, aí as pessoas saem do estúdio e falam, Pilates não funciona. Então, se você quer um bom tratamento, se você quer resultado, procure um bom estúdio de Pilates. Olhe o currículo dessa pessoa, eu sempre falo. Olhe quanto tempo ela dá aula. Vou contar uma história aqui rapidinho pra vocês, pra eu voltar de novo na hipercifose. Um aluno esses dias... Ele queria fazer uma reposição, a gente não tinha horário para fazer a reposição, ele não tinha vindo no horário dele, a gente tava com dificuldade de horário. Aí ele virou para mim e falou assim, meu amigo me chamou para ir fazer Pilates lá no outro estúdio. E me falou o nome do estúdio, eu conheço. Eu falei, olha, vai lá então, vai lá, faça a aula lá, né? E depois você vem me contar. Olha, e aí você vai lá antes de ir, olha lá na internet o currículo dessa pessoa. Aí ele ficou olhando assim pra mim. Eu falei, o meu currículo aqui na Zona Norte é o melhor. E eu afirmo, e vocês podem... Entrem em todos os estúdios de Pilates, olhem o currículo de todo mundo e venham olhar o meu.
Gente, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na vida do meu currículo, fazem 17 anos que eu corro o mundo inteiro aprendendo Pilates. 17 anos. E aí vocês vão escolher um estúdiozinho porque o preço é menor, né? E a pessoa fez um único curso, um mês de Pilates. Abriu uma portinha e tá dando aula de Pilates. Esses dias uma moça... o meu aluno olhou pra mim e falou assim, meu Flávio, você é foda. Né? Tipo, ele falou, é impressionante como você traz pra gente resultado. Até na hora de explicar, de falar, ele falou, não quero nem mais ir lá conhecer outro estúdio. Gente, é a maneira como você se comporta, o que você tem pra falar, é isso tudo que vai trazer o quê? Credibilidade pro seu cliente. Então, bora voltar. Na hipercifose. A pessoa tá lá com uma corcundinha, e aí ela sente a dor no pescoço, sente dor na lombar. Uma pessoa com hipercifose vai ter barriguinha, vai ser barrigudinha, por causa da projeção do quadril. É isso mesmo, ó. Quem tem preço não tem valor, é exato. Quando a pessoa pergunta lá pra mim, qual que é o preço, me arrepia inteira. Né? Valor de serviço. Valor. Porque outro dia até postei um negócio que falava assim, ó. Você sempre, o cliente, ele sempre quer o melhor serviço. Mas ele não quer pagar pelo melhor serviço. E a pessoa que vai te atender muito bem, ela estudou muito bem lugares que quem cobra barato não estudou. Mas enfim, bora lá. Então, se é uma mulher que tem... Outro dia chegou uma mulher pra mim com uma hipercifose, tava com a projeção do abdômen pra frente, com a projeção da cabeça. Ela falou, Flávia, eu quero melhorar minha postura. Eu tiro foto, eu saio toda troncha. Foi essa a palavra que ela deu. Saio toda troncha. E aí eu falei, então tá bom. Então a gente vai entrar nas aulas no privado e a gente vai mexer. Preciso de uma coisa sua. Duas, falei. Preciso que você entre nas aulas comigo no privado. Segundo, eu preciso que você aprenda a respirar. Se você não aprender a respiração, se você vai tratar uma dor, qualquer dor, uma lesão no Pilates, e a pessoa não pega no seu pé para que você aprenda a expirar em 10 segundos, saia já desse estúdio. Saia já. Não existe movimento mais profundo no corpo do que a expiração em 10 segundos. Quando você expira em 10 segundos, você alonga o suspensor do diafragma. Você ativa o transverso, que é a musculatura abdominal que sustenta o seu meio do corpo. Você gera espaço entre a sua lombar, lá onde a gente tem a fáscia tóraco-lombar. Então, se você quer ter uma boa postura e você quer se livrar de dores na lombar e na torácica, você precisa expirar em 10 segundos. Para que você ative o powerhouse, para que você ative o centro do corpo e consiga sustentar esse corpo aqui em pé. Senão, ó, cai. Eu tenho uma aluna que veio de um outro estúdio, tá um mês comigo. Ela falou assim, Flávia, nunca foi me falado tanto sobre a respiração. E eu tô aqui com você, ela fez 5 aulas só no privado. E eu tô aqui com você e eu já percebi a importância de respirar. E o resultado, a fluidez que dá no exercício quando a gente expira em 10 segundos. Quando a gente aprende a respiração, por exemplo, se é uma corcunda, se é uma pessoa que tem hipercifose, uma corcunda, e eu vou fazer uma extensão com ela, ela tem dificuldade de apoiar a cabeça. Então, uma pessoa que tem hipercifose, ela usa 2 travesseiros, ou um travesseiro alto. Ela não vai usar um travesseiro baixo, porque tem projeção da cabeça, ela deita, mas a cabeça não deita. Então, a gente precisa entrar em extensão com a torácica, dar mobilidade para a torácica, para que a gente entre em extensão, essa cabeça comece a voltar. Traz o alongamento do suspensor do diafragma e vai soltando essa cabeça lá para trás. Então, é impressionante como essa aluna, em 5 aulas, ela falou, eu fiz poucos exercícios com você, mas o meu corpo entendeu o que precisa e eu saio, ó, ela chega de um jeito e ela já sai do outro jeito. Ela olha no espelho e fala, Flávia, é brincadeira, é visível como eu saio mais aberta daqui. Só que são 5 aulas, foram
poucas aulas ainda. A gente ainda tá na organização postural e entrando com um pouco de fortalecimento. A hora que ela tiver realmente essa musculatura de trapézio, romboides fortes, ação abdominal, ela vai conseguir manter essa coluna mais alinhada. Só que aí depende muito, tem pessoas que têm muita dificuldade com entendimento, tem pessoas que têm muita dificuldade de respiração, e aí cada um tem a sua particularidade. A ideia é a gente ir trazendo isso tudo juntos. A respiração, a consciência corporal, a movimentação, a liberação da fáscia, a força. Eu vou tratar com a Flávia lá, uma hipercifose. Eu vou fazer exercícios de abdominal com ela, mas eu vou iniciar abdominal assim, em flexão? Jamais. Porque ela já tem uma contração do peitoral. Se é uma pessoa que não sabe, a maioria, eu vou te falar que assim, acho que 95% das pessoas não sabem fazer abdominal em flexão. Tensiona o pescoço. E ela vai lá, tensiona o peitoral. Vai melhorar? Não vai. Eu preciso ensinar ela a trabalhar a força muscular fora de flexão. Eu vou trabalhar com as pernas no alto, tá ativando, mostrando pra ela como é a força. Eu vou ensinar, vou falar pra ela qualquer coisa que dê pra ela entender. Então, eu sempre falo lá pros meus alunos. O peito, a contração abdominal faz a flexão do corpo. A cabeça vem porque tá grudada. Não é a cabeça que traz o tronco, é o tronco. Então, eu sempre falo, o peito por cima de costela. Afunila a cintura, dobra o tronco. Afunila a cintura, dobra o tronco. O tronco vem, a cabeça vem porque tá grudada. Aí a pessoa vai lá na musculação, faz exercício de abdominal, faz um monte de exercício de peitoral. E aí ela fala, gente do céu. Ela pode até olhar e falar, nossa, parece que a minha postura tá melhorando. Mas ela não vai sair daquilo. Ela vai melhorar lá 5%, não vai sair daquilo. Se o grau for muito grande. Se é uma fraquezinha base, não é uma hipercifose, é só uma má posturinha, ok. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que se você tem e tá sofrendo com uma hipercifose, uma corcunda de 40 graus de desalinhamento dessa torácica, você precisa fazer pilates, porque hoje o pilates é a melhor técnica. Tem médico que indica o RPG. O RPG é uma técnica de alinhamento postural. Eu sou RPGista, não trabalho com RPG há anos. Eu fiz o RPG com o Felipe Suchá, que é a pessoa que desenvolveu a técnica. É o único que desenvolveu essa técnica. Então, se você vai fazer RPG numa clínica que não é associada ao Instituto Felipe Suchá, saia dela. Porque são pessoas que fizeram o curso e vão lá dar curso, vai passar a informação. Tem gente que vai fazer RPG e faz exercício com bola. Misericórdia, eu quase morro quando eu fico sabendo disso. Não existe bola. Aí ela tem que te avisar, vou misturar outra técnica no RPG pra te ajudar, pra de repente ensinar alguma coisa. Aí ok. Mas o RPG sou eu que vou tentar alinhar e puxar a sua coluna. Então eu fico lá, te coloco na posição de rã, né? Que a gente fala que é a perninha lá, pezinho juntado, perna de borboleta. De rã deitado, rã no ar. E aí eu vou mexer com você como? Puxando o seu pescoço e depois indo lá e puxando o seu quadril. Eu vou falar nos stories sobre isso, Leni. Depois me escreve no direct e eu falo um pouco sobre isso, tá? Gente, vê se vocês concordam comigo. Imagina. Vou usar a capa do meu óculos aqui, ela tá aqui. E aí, imagina que a capa do meu óculos é uma coluna. A cabeça tá aqui, o quadril tá aqui. Aí, eu tô lá fazendo RPG com você. Eu venho puxar a sua cabeça aqui, Eu tô levando você todinho pra cá. Tô te puxando pela cabeça. Eu não vou tirar essa pessoa totalmente do lugar, mas são movimentos que eu tô te puxando.
Aí, eu venho lá no seu quadril, põe a mão por dentro. Oi! Ah, tudo bem? O pessoal lá de Recife. A gente fez uma live muito legal outro dia. Beijo pra você, viu, Rodrigo? Saudades, vamos fazer outra. Ó, e aí eu vou lá e puxo o quadril dessa pessoa pra cá, ponho a minha mão embaixo do quadril e vou fazendo tração. Por quê? Quero abrir a lombar. Aí eu venho aqui, pá, puxo. Olha eu, puxei a cabeça, a coluna andou pra cá. Puxei o quadril, a coluna andou pra cá. Tô ganhando o que aqui? Nada. Tô abrindo alguma coisa? Não. Agora, se eu travo esse quadril aqui e puxo essa cabeça, eu abro vértebra? Abro. Se eu puxo e travo essa cabeça aqui, puxo o quadril, abro vértebra? Abro. No RPG, é muito passivo. Eu fico puxando sua cabeça e puxando seu quadril para alinhar essa coluna. Aí você levanta e vai embora. E aí, depois de milhões de anos que você tá no RPG, o médico vai falar, vai fazer o fortalecimento agora. Aí você vai lá no fortalecimento, você nem abriu espaço, não criou força de dentro para fora. Eu falo tanto no Pilates isso. Ó, a força do Pilates é o quê? É uma força de chafariz. Eu ativo a força do meu centro do corpo como se fosse sair pela cabeça. Porque eu quero meu aluno assim e não assim. Então eu ensino ele a criar essa força de dentro para que ele sustente esse centro. Aqui onde não tem osso, que ele tenha a musculatura suficiente para ele me segurar aqui, ó. Igual chafariz. A força do chafariz sai do chão e sai pela ponta, ó. Se você faz RPG, eu tô lá te puxando, você levanta e vai embora todo torto, porque você não aprendeu nada, porque é passivo, que eu que fiz as coisas em você. No Pilates, eu vou te ensinar. Então eu vou te falar, apoia bem os isquios, leva seus braços para baixo, encaixa as escápulas e cresce pelo topo da cabeça. Fecha a costela, não relaxa. Cresce de dentro. Eu quero que você ponha os ombros mais abertos, fecha mais as escápulas, puxa lá o xixi para dentro. Eu vou te ensinar várias coisas sem intervalo. Não é fazer uma coisa despenca, faz outra coisa despenca. O exercício, eu dei um exercício ontem, eu acho que eu fiz ontem. Eu vou postar ele aí nos stories. Que é sobre apoiar a mão no chão e fazer tração para que abra essa coluna. E aí eu tire a curva dela. Porque uma pessoa que tem hipercifose, ela vai ter uma compressão de disco, uma hérnia. Aí, você vai em qualquer outro Pilates aí, que outro dia já aconteceu comigo, a pessoa falou, ela virou minha coluna para trás com tudo. E não é virar com tudo, por quê? Porque tá enrijecido. Porque tá tudo lá engruvinhado. Se você simplesmente quer forçar a pessoa para trás, tem gente que vai lá, fica lá forçando o peitoral para trás. Não resolve porque tá tudo seco e ressecado. Eu dou movimentação articular, eu libero a fáscia. É essa a ordem. Eu libero a fáscia, peitoral, ombro, torácica. Eu dou movimentação em alongamento, movimentação em articulação. Eu solto o suspensor do diafragma, eu entro em extensão e aí eu vou pra força. Tudo isso precisa ser feito, um pouquinho de cada, em todas as aulas, para que eu vá soltando esse corpo e ele entendendo essa nova postura que ele vai manter. Então, gente, eu acho que é isso. Falar o porquê é importante colocar o recém-nascido de barriga para baixo, para ele criar força na coluna. Colocar a criança na natação, para ela criar força na coluna. Mas se nada disso aconteceu, você já está com a corcunda aí. Você precisa entrar num estúdio de Pilates que te dê todo esse programa de exercícios para que você consiga realmente alinhar sua postura, parar de sofrer com dor, não correr o risco de ter uma hérnia de disco, não ter dor na cervical, não ter dor na lombar, não ficar com a barriguinha lá projetada para frente. Sabe aquelas pessoas que a gente vê na rua que são aqueles idosos bem corcundinhos que já tá lá muito fora? São pessoas que estavam, que passaram a vida toda aí com a hipercifose, com a corcundinha, né? Tem gente que às vezes a gente vê tá muito envergado, né? Então, é saber quem precisa fazer
quais musculaturas precisam fazer força, quais musculaturas precisam ficar relaxadas, para que a gente traga a postura e aí sim fortaleça na ordem. Como que eu vou fortalecer uma coluna que tá fora da ordem? Que tá fora da sua postura? Eu tô lá torto. A pessoa vai lá e me faz um monte de exercício na cama, eu tô torto. Então é um conjunto. É a liberação da fáscia, é o alongamento do peitoral e a soltura do suspensor de diafragma, é a soltura dos ombros, tá? E a gente entra com a força. Então é isso. Se você conhece alguém que tem uma corcundinha aí, traz essa pessoa para assistir essa live. Eu vou postar lá nos stories agora exercícios que ajudam a postura, a corcunda. E se você tá sofrendo com dor, vem pra cá. Vem pra Eco Pilates que eu te ajudo. Eu tinha um aluno que era lá de Fortaleza. A gente fazia aula pelo Zoom. E ele melhorou muito pelas aulas do Zoom, tratando hipercifose comigo. Tá? Lá em Fortaleza. Então, não é desculpa, não precisa ter desculpa. A gente consegue dar resultado se a gente mexe no que precisa mexer. Tá bom? Então, gente, é isso. Acordei com vontade de falar de hipercifose, porque tem muita gente que me escreve no direct com dor na torácica. E aí, ó, outro caso que eu vou contar. Pessoa com hipercifosezinha, vou resolver fazer lá beach tênis, resolveu ir fazer futevôlei pra melhorar a postura, porque tá todo mundo fazendo. Ficou um mês, lesionou. Um mês e lesionou o braço, o ombro. Porque tava tão enrijecido, enrugado pra cá, ó, que aí começou, ó a coluna toda e o braço sem mexer, né? Porque a gente ele não tinha essa mobilidade. Lesionou fibra muscular. Teve que parar. Então, essa pessoa que achou que ia virar uma pessoa saudável agora, fazendo atividade física, parou em um mês. Se machucou e agora vai ficar aí tratando. Então, gente, faça exercícios. Se você tem um problema postural, né? Se você não tem problema, ok, você vai fazer o que você quiser. Agora, se você tem algum problema postural, você precisa fazer os exercícios específicos para que você trate a sua lesão ou melhore a sua postura para que você vá fazer, sei lá, futevôlei, tênis. Aí, ó, tem uma pessoa me perguntando, ele tá nos Estados Unidos. Eu tenho um monte de aluno nos Estados Unidos. Um monte. Eu tenho aluno no Canadá, tem aluno em Roma. Então, dá pra fazer. Eu vou colocar lá nos stories o telefone para que você entre em contato. A Daiane é minha secretária. Ela vai te mandar as informações e a gente vai fazer pelo Zoom. Um monte de gente melhora, tá? Então, não tem essa desculpa, gente. Dá pra fazer sim. Então, é isso aí. Então, um beijo pra vocês. Bom feriado. Eu vou curtir o meu feriadinho aqui. Eu ia passar o dia todo fazendo vídeo. Ontem eu trabalhei 10 horas. E depois eu fiquei 6 horas gravando vídeo. Vai sair na plataforma do Zoom tudo sobre dor do nervo ciático. Você precisa saber. Você vai pagar lá um pouquinho e você vai ter tudo sobre nervo ciático. Saber o porquê que dói, se é na síndrome do piriforme, se é na compressão do disco. E você vai conseguir aí começar a melhorar já. Se você não tem possibilidade financeira de fazer aulas de pilates num bom lugar, ou comigo, você consegue ir melhorando isso sozinho aí na sua casa. Mas você precisa de uma base, alguém que te explique. Eu tô lá no vídeo te explicando. Ontem eu fiquei 6 horas falando sobre nervo ciático. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. E até mais tarde. Beijos.